Põe a mão no seu coração e reza assim comigo. Espírito do Deus vivo, eu quero viver para Jesus hoje. Dou-te a minha mente, as minhas emoções, os meus lábios, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração. Usa-os para a glória de Deus. Senhor Jesus, nunca retires de mim a tua unção. Eu prefiro morrer a ter que enfrentar um segundo sequer desta vida sem a presença do teu divino Espírito. Ó, que me abençoes e me alargue a visão, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Deixa só eu rezar por você. Pai de amor, Pai de bondade, eu me coloco como profeta da tua casa nesta noite. E eu quero suplicar, Senhor, que venha o teu poder, que venha a tua graça, que venha a tua unção sobre a vida desses meninos e meninas. Que enquanto eu profetizar e proclamar a tua palavra, ela não volte para mim sem resultado, mas que possam acontecer no nosso meio curas, milagres, sinais e prodígios, em nome de Jesus. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Fala direito comigo, menino. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Lira. Eu sou membro da comunidade Canção Nova já há 27 anos. Eu sou casado, muito bem casado. Eu costumo dizer que eu só conheço uma pessoa nesse mundo que casou melhor do que eu, que é a minha esposa. Graças a Deus. E nós temos 5 filhos, porque alguém nesse país está trabalhando. Gente, como é que vai funcionar a nossa noite? Eu vou liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, amém? Horrível, fala direito, amém? Quando eu liberar essa palavra, eu já vou para cima, porque nós não temos muito tempo. Então eu vou tentar explicar a palavra, vou destrinchá-la, para que a gente possa viver esses dias bem. Então quem tem a palavra, pega comigo Apocalipse de São João, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo de número 7 e o versículo de número 9. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 9. Quem não trouxe a Bíblia, olha aqui para mim, presta atenção. A minha tradução é diferente da de vocês, mas o significado é o mesmo. Então vamos embora. Apocalipse 7, 9. O título da minha está escrito o seguinte: a igreja como multidão dos eleitos. A igreja como o quê? Horrível, fala direito, bebê. A igreja como? Muito bem. Depois disso, eu vi. Depois disso o quê? Mais forte. Eu era uma imensa multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Em alta voz, proclamavam: a salvação é do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos reunidos em volta do trono dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono com face em terra e adoraram a Deus.
E eles diziam, repete comigo, amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra? Para nós entendermos essa palavra, João, o último dos discípulos, João realizava tantos milagres e tantas curas que resolveram prendê-lo, para que ele não mais profetizasse. Então colocaram ele numa ilha, chamada Ilha de Pátimos. No domingo, quando eu encerrar, eu vou explicar muito bem toda a história de Apocalipse. Mas é um livro muito enigmático, é um livro cheio de simbologia, é um livro que muitas pessoas têm medo. Algumas pessoas dizem, ai, cruz credo, lê o livro de Apocalipse. É um livro cheio de simbologia, um livro cheio de coisas. E é um livro também cheio de visão. Era um domingo, diz a palavra em Apocalipse 1, versículo de número 8. E João começa a ter uma visão. E a visão que João tem, o céu se abrindo, se rasgando, e ele vai tendo toda a revelação que nós chamamos do livro de Apocalipse. Diga comigo, Apocalipse. E para nós entendermos este livro, para nós entendermos o que o João está falando, e ele começa dizendo no capítulo de número 7, versículo de número 9, eu vi. Diga comigo, eu vi. Faz assim, ó, comigo, eu vi. Fala para a pessoa que está do teu lado, eu vi. Quando ele diz eu vi, ele está se referindo ao seguinte: quando João vê, muito antes de João ver, o céu já olha para ele. O céu tem olhado para nós. Tem olhado para nós. E João viu o que, gente? Era uma imensa multidão. Diga comigo, uma imensa multidão. Faz assim, ó, uma imensa multidão. Vamos lá, gente, faz assim, uma imensa multidão. De todas as tribos, raças e nações. Só que para João ver uma multidão, para que haja uma multidão, o Senhor precisou de faz assim com o dedinho, faz assim, E é aí que eu quero começar a minha palestra. Vamos lá. Deus nunca chama multidão. Diga comigo, Deus não chama multidão. Não, pode ser mais forte. Deus não chama multidão. Sempre que Deus quer fazer algo na vida de alguém, quando Deus quer impactar uma nação, quando Deus quer fazer algo grande na vida de uma pessoa, Ele começa pequeno. Diga comigo, pequeno. Porque, gente, o que nasce grande é monstro. Diga comigo, monstro. E diga assim, eu não sou monstro. Aponta o dedo no nariz dessa pessoa e diga para ela, você não é monstro. Então toda vez que Deus quer fazer algo, Ele começa pequeno. E quando para começar pequeno, Ele começa chamando E esse tem nome. Esse está vestido com a tua roupa. Esse está sentado no seu lugar. Quem é esse Diga assim, eu. Não, desse jeito você não é mesmo. Fala direito, eu. Então toda vez que Deus quer fazer algo, Ele precisa de horrível. Toda vez que Ele quer fazer algo, Ele precisa de Então quando Ele precisa de esse tem nome. E esse nome é o teu nome. Qual é o teu nome, meu filho? Qual é o teu nome? Levanta a tua mão direita e diga assim, eu sou essa pessoa. Deus me escolheu. Ele me chamou. O Salmo 139, ele diz o seguinte, eu era apenas um esboço, e os teus olhos já me viam. Eu mal havia sido concebido no ventre da minha mãe, e os meus dias já estavam todos contados no livro da vida. Traduz para mim, Fábio, eu traduzo. Você não era ninguém, diga comigo, ninguém. Entendeu? Mas Deus olhou para você. Eu não sei o que Ele viu em você, mas Ele viu
e amou. Deus te modelou, diz a palavra em Gênesis. Ele modela o homem, e a partir do momento que ele modelou o homem, soprou sobre as narinas do homem, o homem criou vida. Deus passou a amar essa criatura. Você é a pessoa mais amada por Deus, amém? Você é a pessoa que Deus mais ama. Lá em Jeremias 31 diz que Ele te ama com amor de eternidade. Lá em Isaías diz que Ele troca reinos por mim e por você. Você é irresistível. Você é alguém irresistível. Deus te ama tanto a criatura, tanto aquilo que Ele criou, que Ele preferiu perder seu filho, seu único filho, 3 dias, do que te perder para sempre. Ele preferiu que seu único filho descesse à mansão dos mortos 3 dias, do que te perder para sempre. Deus não trabalha com a possibilidade de te perder, amém? Deus não trabalha, não existe isso de te perder. O paraíso só tem valor porque nós estamos lá, amém? O Senhor olha para nós, olha para o homem, Ele ama tanto o homem que Ele diz: o paraíso só pode ter valor se você estiver lá. Por isso que o meu e o teu papel, o meu e a tua missão não é neste mundo. Nós estamos neste mundo, mas o meu e o teu lugar é o céu, amém? O meu e o teu lugar, existe um céu para mim, existe um céu para você. Então Deus não trabalha com a possibilidade de te perder, e Ele não vai te perder, amém? Ele não vai te perder, porque eu vi, segundo João, uma grande multidão. João 3, versículo de número 16. Deus amou tanto o mundo, e quando Ele fala de mundo, Ele não amou as plantas, até as plantas, beleza, não amou os animais, mas Ele amou a sua criatura, e essa criatura tem nome. Qual é o seu nome, bebê? Fala seu nome para mim. Deus te ama, Ele te ama tanto que Ele resolveu, num final de semana, reunir você. E não é possível que você não tenha mais nada útil para fazer. Não é possível que você não tenha roupa suja para lavar em casa, porque eu tenho. Não é possível que você não tenha mais afazeres, mas você escolheu a melhor parte. Então prepara o teu coração para receber mais de Deus, amém? Para receber mais dEle, mais da graça dEle, mais do poder dEle. Se você vai aplaudir, aplaude direito. Aplaude direito. Ele te chamou, Ele te escolheu, e Ele não vai te perder. Ele não vai, e Ele não trabalha com a possibilidade de te perder. Ele não trabalha com a possibilidade de te perder, entendeu? Mas Ele sabe que eu e você sozinho, a gente é um fracasso. Ele sabe que a gente sozinho só dá cabeçada. Por isso, lá em João 16, Ele diz assim: o Senhor, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. E quando Ele vier, Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus desce à mansão dos mortos, Ele ressuscita, mas Ele sobe aos céus. E antes de subir ao céu, Ele fica com os seus durante 40 dias. Durante quanto tempo? 40 dias lá em Atos 1, e fala para eles sobre o reinado de Deus. Domingo eu quero falar bastante do reinado de Deus. Então ele fala do reinado de Deus, e ele diz assim: não se afastem de Jerusalém, mas esperem aí a realização da promessa. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias. Daqui a poucos dias. Ele sobe ao céu, eles se reúnem no cenáculo. Estão lá cerca de 120 pessoas. 120 pessoas estão reunidas. E chegando o dia de Pentecoste, Atos 2, estavam reunidos todos no mesmo lugar. E de repente veio como que do céu, como um vento impetuoso, como línguas que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo de Deus. Todos ficaram repletos. O Senhor está dizendo para você: ei, eu tenho uma força, um the power, não é the power, the of the king, não, é uma força chamada Espírito Santo. Recebereis uma força e sereis minhas testemunhas. Recebereis um the power, um dínamo, uma explosão, que nós chamamos de um poderoso
avivamento, amém? De um poderoso avivamento. É por isso que você está aqui essa noite, bebê. É por isso que você saiu da tua casa. Por quê? Porque, Fábio, eu saí de casa por quê? Porque Deus tem mais para você. E aí a igreja, né? Os teólogos dizem, Fábio, a igreja nasceu em Pentecostes. Não. A igreja não nasceu em Pentecostes. Ela nasceu do lado aberto de Jesus na cruz. Mas ela ganha um impulso missionário em Pentecostes. A igreja, ela ganha esse impulso missionário. Ela ganha esse impulso missionário, entendeu? Então você é uma escolha de Deus. Quando ninguém mais te escolheu, Ele te escolheu. Quando ninguém mais dava nada para você, e talvez estão dizendo que você é um caso perdido, Deus olha para a terra, vê alguém desequilibrado, porque eu tenho percebido que para seguir a Deus, a gente tem que ser doido e louco um pouco. Então Deus olha para a terra e vê as coisas acontecendo. Quando Ele diz assim, eu vi uma grande multidão, o céu clama por você, somente por um, somente por, Deus não salva a multidão. Nós poderíamos estar aqui em milhares e milhares de pessoas, e Deus consegue olhar para você, sabe o teu nome, sabe a cor do teu cabelo, sabe tudo de você. Nós podíamos ter aqui milhares e milhares de pessoas, e Deus sabe o teu nome. Deus olha para você. Por quê? Porque Ele só precisou de um. 2 Crônicas 16, versículo de número 9. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para sustentar aqueles cujo coração é totalmente dele. Ezequiel capítulo de número 22, versículo de número 30. Busquei entre eles um homem que se levantasse, que se colocasse na brecha, para que eu não a destruísse. Não encontrei ninguém. Fábio, beleza, até aqui estão entendendo, sim ou não? Vocês mentem muito bem, estão entendendo, sim ou não? Fábio, o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso, bebê? É que tudo existe por sua causa. Tudo existe por nossa causa. Como eu disse, Ele não quer perder você. Então, além de te chamar, Ele te escolheu. Diga comigo, Ele me escolheu. Não, melhor, diga assim, Ele me criou. Ele me escolheu. Ele me chamou. Quando Ele te chama para a grande comissão. O que é a grande comissão? Marcos 16, versículo de número 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não, Lira, deixa eu fazer uma pergunta, olha só. Isso aí é para missionário. Eu não quero ir por mundo inteiro, não. Não quero ir para a África. Não, bebê. Até aqui tudo bem. Ele me criou, diga comigo, Ele me criou. Até aí tudo bem, sim ou não? Ele me escolheu, diga comigo, Ele me escolheu. Até aí tudo bem, sim ou não? Tá, mas e ele me chamou para a grande comissão? Não, peraí. Essa história de evangelizar não dá certo não, filho. Peraí. Não, olha só, não é meu chamado não ir nas nações não. Entendeu? Talvez sua nação seja a sua casa. A sua África tem nome, a sua casa. Talvez a nação que você precisa ir é só atravessar para ir na casa do vizinho. Tem muita gente morrendo sem conhecer a Deus. Só eu e você podemos levar. Não, mas eu não tive esse chamado, não é a minha vocação. Charles Spurgeon, ele usa uma frase que eu gosto muito. Eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos. E qual é a minha e a tua missão? Amanhã eu vou falar sobre avivamento na parte da tarde e eu vou contar tudo que eu já vi. O maior chamado. Qual é o nosso papel? É levar o maior número de pessoas a serem batizadas no Espírito Santo de Deus. É levar o maior número de pessoas a terem uma experiência com Jesus. Eu me lembro que eu já estava na Canção Nova, já há uns bons anos. Eu sou cinegrafista, por isso talvez você nunca me viu, porque o meu papel dentro da Canção Nova Fábio, eu nunca te vi na TV, e nem vai ver. Eu sou câmera. E eu morava em São Paulo, e eu me lembro que me chamaram para pregar numa vila, e eu fui, num bairro, acho que é Capão Redondo,
Já foi considerado um dos bairros mais perigosos da América Latina. E eu fui, e fiz a pregação, achei que eu ia arrebentar, montei o esquema. Quando eu chego nesse lugar, eu não consegui pregar. Eu não consigo pregar, me deu uma crise de choro. Eu começo a chorar. Eu vou para casa, eu morava na rua Abílio Soares, 15º andar. Eu chego em casa, a esposa estava num quarto, eu fui para outro quarto, me ajoelhei. E eu comecei a perguntar para Deus, o que está acontecendo? E Deus começa a falar para mim, eu vou derramar, o maior derramamento, eu vou derramar sobre a nação brasileira, o maior mover profético sobre a nação. E eu estou precisando de gente. E Deus começou a me fazer 2 perguntas. O que acontece quando você não reza? Eu falei, isso é fácil. Quando eu não rezo, não acontece nada. Passou mais um tempo, Deus me faz outra pergunta. E o que acontece quando você reza? E eu descobri que quando eu rezasse ou não acontecia nada. E Deus começou, foi a primeira vez que Deus começou a me falar de avivamento. Eu dentro do meu quarto, dentro desse quarto, Deus começou a me falar e disse, eu vou te levar em lugares onde não vão te aplaudir. Eu trabalhava na TV em São Paulo, próxima à Paulista, na Rafael de Barros. E um dia na hora do almoço me liga uma pessoa. Uma mulher, ela estava na Beneficência Portuguesa e ela diz assim, olha, meu marido, ele está enfermo. Se eu não estou enganado, acho que o nome da doença faz tanto tempo. O nome da doença é pancreatite. Ele está aqui, ele não vai receber alta e tudo e tal. E eu queria saber se vocês não podiam colocar o nome dele na caixinha de oração aí de vocês. E Deus falou para mim, pede para ir lá. E aí eu disse, eu posso ir aí? Ela, não vem aqui não, ele não gosta de vocês da canção nova não. Ele não gosta de vocês não. Mas eu falei, mas eu vou por conta e risco. Eu cheguei. Quando eu cheguei, era uma enfermaria, havia vários leitos, ele estava no canto, eu vou na direção dele. Quando eu vou na direção dela, parece que o sangue todo saiu do corpo dela, ela só passa perto de mim e diz assim, boa sorte e vai embora. Me deixa sozinho com ele. E eu digo assim, tudo bem? Aí ele, tá. Eu falei, então, eu sou Fábio da Canção Nova. Quando eu falei que era da Canção Nova, esse homem me solta um palavrão dentro do quarto. E diz assim, foi a minha mulher que te mandou aqui, né? Eu não aguento mais você, e na minha casa eu não posso assistir nada. Só fica ligado na Canção Nova. Só fica ligado na canção, não posso assistir mais nada. Mais nada, e começou a xingar. E vocês ficam aquele xalaiá. E eu tentando entender o que era xalaiá. Mas tá bom. Aí, ele vai falando, falou assim, e ele vai ficando bravo. E aí eu comecei a conversar. E é fácil gostar de mim. E ele gostou de mim e tal, já estava passando o horário, eu digo assim, será que eu posso orar pelo senhor antes de ir embora? Ele, eu gostei de você, você pode. Agora, se você vier com essa história de xalaiá, eu vou descer a mão em você. E eu só tenho um tamanho e safadeza. Eu falei, tá bom. Eu ponho a mão sobre a cabeça dele. E eu começo a pedir, a única coisa que eu podia pedir para esse tempo. Senhor, batiza ele com teu Espírito Santo. E eu rezando baixo aqui, batiza ele com teu Espírito Santo. Batiza. E de repente, gente, eu ouço uma voz dizendo assim, manda ele soltar a voz. E eu, não vou mandar ele soltar a voz, coisa nenhuma. E eu estou orando e Deus falando comigo, manda ele soltar a voz. Eu, não vou soltar a voz, não. E só que tem uma hora que a oração não flui mais. E eu digo assim para ele, mano, Deus mandou eu te dar uma ordem. Ele, quê? Deus mandou eu te dar uma ordem. Eu afastei o braço, porque vai que o braço dele alcança a minha cara. E eu, em nome de Jesus, solta a tua voz agora, em nome de Jesus. Gente, parece brincadeira, mas a sensação que eu tinha é que vinha uma mão quente no meu rosto. Um tapa. E aquele homem começou e começou a orar. Eu só acredito porque eu falei, gente, deve ter alguém orando aqui dentro do quarto. Deve ter alguém orando no quarto. Quando eu abro o olho, aquele homem estava orando.
Ele orava em línguas e ele orava sem parar, sem parar, sem parar. Entra a enfermeira no quarto, na Beneficência Portuguesa. E aí aquele homem gritava tanto, e a minha oração era, licença, a minha oração já era assim: Jesus, manda ele rezar abaixo, manda ele rezar abaixo, porque vai dar rolo, vai dar rolo, vai dar rolo. E aí eu estou aqui, a enfermeira entra, aquele homem não para de orar, ela manda eu sair, fica brava. Eu falei, eu não sei o que Deus fez, mas Deus fez algo na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu saio daquele quarto, fui expulso da Beneficência Portuguesa. Passado alguns dias, eu tinha um grupo de oração na Rádio Canção Nova, numa quinta-feira. Todo mundo tinha uma mulher sentada, e aí saiu todo mundo, aquela mulher veio até mim e disse assim: lembra-te de mim? Eu digo: não, eu sou enfermeira da Beneficência Portuguesa, onde você teve lá alguns dias atrás, há um bom tempo atrás, e eu preciso te dizer, menina, eu podia ter chamado a polícia. Você fez uma bagunça tão grande ali, mas eu preciso contar para você o que aconteceu. Aquele homem tinha um problema e ele tinha uma sonda. Aquela sonda tinha que cair um líquido, e eu não me lembro mais direito e tal. E ela conta assim: mas quando você foi embora, aquele povo ficou muito agitado. Só que eu não consegui. Eu esperei e tal, já estava quase no fim do meu plantão. Aquele homem não caiu nenhum líquido ali. E aquele homem estava rindo. E só vivia rindo dentro do quarto, estava rindo à toa, e ria. Eu chamei um médico falou: não caiu, então nós precisamos levar ele para não sei aonde, fazer exames e tudo. Ela disse: meu plantão venceu às 19 horas. Quando foi, eu falei: eu não vou embora, que eu quero ver o que aconteceu com esse homem. Ela falou que ficou lá às 20, 21 horas, 21 e pouco, o médico vem com esse homem e diz assim: eu não sei o que aconteceu, mas aquele homem estava curado, para honra e glória do nome de Jesus, amém? Para honra e glória do nome de Jesus. E ela conta assim: eu não sei o que aconteceu, mas será que você pode voltar? Então toda quarta e sexta eu invadia o Hospital da Beneficência Portuguesa, eu invadia leito por leito para rezar para as pessoas. E o que eu pedia? Batiza com teu Espírito Santo, batiza com teu Espírito Santo, batiza com teu Espírito Santo. Eu quero te convidar hoje, nesta noite, a você clamar e acreditar que Ele pode todas as coisas. Setembro do ano passado, do ano retrasado, eu estava em Campinas, na cidade de Campinas, e quando eu terminei o encontro de cura, eu entro dentro do meu carro, antes de bater a chave, quando eu bato a chave do meu carro, Deus me dá um nome: Priscila. Qual era o nome? Priscila. Eu falei: eu conheço a Priscila da Cola, eu tenho uma irmã nos Estados Unidos chamada Priscila, da comunidade Canção Nova. Eu não sabia quem era. Eu vou dirigindo, orando por essa Priscila. Quando eu estou passando perto do primeiro ponto de pedágio, meu carro tem aquele adesivo do sem parar. Você passa, depois chega a nota para pagar, mas eu estou passando. Antes de chegar, Deus fala comigo: vai em tal cabine, porque eu tenho uma obra para fazer. E eu digo assim: mas eu tenho sem parar. Mas aquela palavra, aquele frêmito interior, aquela certeza: eu vou nesse lugar. Quando eu chego nesse lugar, eu vou, paro no posto, paro na cabine, a cabine está fechada e tem o nome da atendente. Qual era o nome? Priscila. Ela abre a cabine, eu tiro, não sei, 5 ou 10 contos, eu não me lembro. Tiro 5 ou 10 contos, entrego para ela, ela fica segurando, fazendo um gesto para me soltar. E aí Deus fala comigo. E eu digo para ela: por um acaso você está grávida? Ela olha para mim: o que você tem a ver com isso? Eu quase chamei ela de eguinha batizada, mas tudo bem. Não respondeu, ficou grossa comigo. Eu insisto de novo: por um acaso você está grávida? O olho dela enche de água. E ela diz assim: eu estou, mas o que você tem a ver com isso? Eu falei, isso era um domingo à tarde, eu falei: o Deus a quem eu sirvo, o Espírito Santo está me dizendo o seguinte, que amanhã, 9 da manhã, você marcou para matar essa criança. Você vai tirar essa criança do teu ventre. Eu estou mentindo? Ela chora mais ainda, diz: não, é verdade, mas o que você tem a ver com isso? Olha, o Deus a quem eu sirvo está dizendo para você: só me trouxe aqui, só me fez pagar esse pedágio. Dá vontade de dar uns tapas. Só me fez pagar esse pedágio.
para dizer o seguinte para a tua vida: não mate essa criança, porque essa criança vai ser motivo de muita alegria para a tua vida. Ela começa a chorar compulsivamente. Se você tem um tempo para mim, eu digo tenho. Eu jogo o carro para o acostamento, ela fecha a cabine, ela entra ali no meu carro, e a única coisa que eu podia pedir para ela é o Espírito Santo. E o ano passado essa criança nasceu para honra e glória do nome de Jesus. Para honra e glória do nome de Jesus. Janeiro desse ano, eu todas as vezes quando eu entro dentro do meu carro, eu começo a orar em línguas. E eu vou orando em línguas. Eu estava em Itaipava, Rio de Janeiro. E estava em Itaipava, estou voltando tranquilamente. E eu tenho um problema com polícia. Onde tem blitz, eles me param. Acho que eu tenho cara de bandido e tudo. Eu estou voltando ali próximo à cidade de Resende. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, está fazendo a fiscalização. Manda eu encostar o carro, eu paro, meu carro tem um probleminha no vidro, vem um homem, já era domingo de manhã, está de óculos escuros, um policial, manda eu abaixar o vidro, eu seguro o vidro aqui, aperto aqui para descer, porque precisa descer. Quando desce, ele põe a mão na minha porta e não fala nada. Ele não fala nada. E eu, tudo bem, seu guarda? Ele não fala nada. Eu resolvo adiantar, só quero meus documentos, tiro meus documentos para mostrar para ele o documento do carro. Ele não fala nada. E aí eu vejo uma lágrima descendo. E ele fala assim para mim: ele está aí, né? Gente, como eu não tenho sorte com polícia, eu digo assim, se eu falar tá, e ele fala, então você está preso. Eu não sei. Eu falo, fico caladinho e digo assim, ele quem? E aí ele fala, ele está aí, né? E eu pergunto mais uma vez, ele quem, meu guarda? Eu não tinha sentido nada. Ele diz assim para mim, o Espírito Santo está no seu carro, né? E aí ele chora mais ainda. Eu toco a mão dele e Deus fala comigo: por um acaso o senhor tem um filho de 9 anos? Ele faz assim. Por um acaso, já faz quase uma semana que seu filho não está andando mais. Ele está reclamando de dores no corpo. O senhor já levou em tudo quanto é médico e não resolveu? Ele faz assim. E aí eu digo para ele, por um acaso, o Deus a quem eu sirvo, ele está dizendo que o problema do seu filho é na segunda vértebra, de baixo para cima. Eu estou dizendo melhor. Eu disse para ele, eu estou dizendo que era, porque o Deus a quem eu sirvo está curando o seu filho agora, em nome de Jesus. Ele se afasta do carro, dá um passo para trás e diz assim, não sai daí. Pega o telefone e depois, como era uma voz de mulher, ele liga para a esposa. Enquanto ele está ligando para a esposa, eu estou aqui, Jesus, que seja verdade. Que seja verdade, porque se não for eu vou levar na cabeça. Eu vou ser preso, Jesus, eu vou ser preso, porque eu solto as coisas e eu mesmo não tenho certeza. Jesus, que seja verdade, que seja verdade. E aí quando ele liga, uma mulher atende aos prantos. Ela está gritando de tanto chorar. E ele, o que foi? Ele está andando. E ele não tem mais dor. Aquele menino estava curado para honra e glória do nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso, meu filho? Eu quero te ensinar a orar nessa noite. Eu quero te ensinar a nós orarmos ao Senhor nessa noite, nós clamarmos o poder de Deus. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Fábio, orar como? Era uma multidão. Era uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono, e diante do trono eles oravam. O que eu estou dizendo? Se nós orarmos, Ele pode curar, amém? Não, Ele pode curar, amém? Se nós orarmos, Ele pode libertar, amém?
E a maior necessidade que nós temos é clamar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está vindo sobre a nação brasileira. Fábio, mas a economia, Fábio, mas a política, Fábio, mas está assim, Fábio, mas está isso. É uma grande oportunidade para semear a graça e o poder de Deus. A graça e o poder de Deus. Eu contava para minha irmã agora na hora do café, de que eu estava orando, e todo dia eu vejo milagres. Talvez domingo eu faça um momento só de milagres para nós orarmos. E aí eu queria orar por você, eu queria pôr a mão sobre a tua cabeça, eu queria gastar tempo com você domingo, nem que eu estoure o tempo domingo, mas eu queria orar pelo seu milagre. Eu queria que você chamasse todo mundo que está enfermo para vir aqui domingo, porque eu quero presenciar milagres. Fábio, mas isso é verdade ou isso é coisa? Não. 19 de outubro, eu não ia contar isso agora, 19 de outubro do ano passado, eu fui pregar no lugar, eu e Moisés Rocha, na cidade de Minas. Eu vou lembrar, um congresso mariano. Moisés tinha terminado de pregar, o tema da minha palestra seria o triunfo do Imaculado Coração de Maria. E eu ando por todo quanto é lado, eu ando orando em línguas, e Deus vai falando, e Deus me deu um número, 112. Qual foi o número? 112. Deus me deu um número 112. Havia mais de 800 pessoas e tudo. Quando eu estou indo para o ambão da palavra, eu saio do meu lugar, estou indo para o ambão da palavra, Deus fala de novo, 112. Qual é o número? Eu ia pregar sobre o triunfo do Imaculado Coração de Maria, leio a passagem bíblica, Deus grita de novo, 112. E eu proclamo, Deus está me falando que vai acontecer aqui 112 curas físicas comprovadas pela medicina. 112 curas. Eu viro para Danusa e digo para ela, eu só volto aqui quando aparecerem as 112 curas na porta da tua comunidade. Senão, eu sou um falso profeta e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, eu estou pregando, começa a pregar e o Espírito Santo começa a me falar. Tinha um caso no meio da multidão de um homem. Esse homem, ele ia amputar uma das suas pernas. A perna estava toda necrosada, mas antes de ele ia amputar na sexta-feira, ele insistiu tanto com o médico, porque ele queria ir nesse encontro, ia para esse encontro e amputar a perna na semana. E esse homem, quando eu falei das 112 curas físicas, esse homem começa a sentir um calor nas pernas, a perna começa a arder, e ele deitado, puseram um colchão para ele num canto do encontro, e ele deitado, ele levanta e ele tira as faixas. Ele estava cheio de faixa na perna, e quando ele tira a faixa, olha aqui para mim, aquela perna estava totalmente curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma menina pula no meio da assembleia, quando as pessoas começaram a gritar, e nós orando em língua. Gente, então vamos orar, já que não dá para pregar, já não dava mais para pregar, não preguei nem 10 minutos, nós começamos a orar. Uma menina entra no meio, com todo respeito às senhoras e às mulheres, a menina mete a mão nos seios, e ela aperta, e ela diz assim, o caroço sumiu. Eu volto para casa. A partir da semana, Danusa começa a me mandar, menino, tem aparecido de 30 a 40 curas na casa de missão, pessoas que vêm trazendo laudo, pessoas que foram fazer exames, pessoas que vieram para aqui, para a casa de missão, trazer os seus laudos médicos, trazer suas coisas e tudo mais e tal. Eu tinha dito que seria 112, nós já estamos em 200. A última vez que nós contamos 260 curas físicas. Por quê? Porque para Jesus não existe impossível, amém? Não existe impossível para o Espírito Santo de Deus. Era uma grande multidão que ninguém podia contar. Deixa eu olhar para você. Eu saí de casa nessa noite para ver milagre. Eu queria ver milagre. E o meu milagre tem um nome, é você. Se nós clamarmos o Espírito Santo, Fábio, para de me iludir. Não, tenta. Eu contava no café que eu estava orando. Há 2, 3 semanas atrás, eu estava indo para Porto Alegre.
pregaram um congresso para 2.000 jovens. Deus me mostrou uma camiseta marrom, uma menina loirinha com um ursinho aqui e uma dor de estômago. Eu estou pregando e eu digo assim, gente, por um acaso, e me lembro disso por um acaso, se tem alguém que tem uma dor de estômago, você já foi no médico, não conseguiu resolver e tudo, você podia me procurar no intervalo? Aí fez uma fila de gente, fez uma fila. Alguns não tinham dor nisso, dor naquilo. Nós fomos orando, fomos constatando cura, mas não era essa menina, não era essa. Deus falava para mim, não é essa, não é essa. Estava eu e o Peter. O Peter foi pregar, eu saí no meio dos jovens procurando, e eu vi uma menina com a camisetinha marrom, ursinho aqui, loirinho. Eu disse assim, podemos conversar? Ela levantou, foi lá fora e disse assim, você tem a dor no estômago. Quando eu ia falar assim, é você? Ela falou, eu tenho a dor no estômago. Eu falei, por que você não me procurou? Eu, por vergonha. E aí eu pus licença filha, eu pus a mão aqui no ombro dela, e aí eu disse, 4 dias atrás, você tentou tirar a sua vida, não foi? E ela, e chorava, e a dor começou a aumentar. Eu falei, eu só vim aqui a Porto Alegre por sua causa. Por sua causa. Quando eu disse isso, a dor instantaneamente a deixou. E ela foi curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não ia fazer isso aqui não. Você pode levantar sua mão direita na minha direção, não fechar os olhos. Se eu for um falso profeta, nada vai acontecer. Entendeu? Se eu for um falso profeta, depois a gente pede o batismo no Espírito. Mas olha aqui para mim, levanta a tua mão na minha direção e olha aqui para mim. Eu vou orar por a sua mão. Eu vou orar. São 8:45. Você tem até a meia-noite de hoje. Você tem até a meia-noite de hoje. Eu queria que quando o Santíssimo estivesse aqui, você tocasse na parte do seu corpo que não anda legal, na enfermidade. Até a meia-noite de hoje eu queria que você colocasse a mão na foto, ou de pessoas na tua casa, currículos, laudos médicos, e eu estou profetizando em nome de Jesus. Olha aqui para mim, se eu for um falso profeta, nada vai acontecer. Aí você nunca mais me chama aqui e fala assim, o cara é pilantra. Mas eu estou pedindo em nome de Jesus, que o Senhor te visite nessa noite. Deixa eu orar por você 1 minutinho, posso? Eu não vou te fazer mal, mas eu estou pedindo em nome de Jesus, pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu nem ia fazer isso, mas eu estou te pedindo em nome de Jesus, por onde essas mãos estendidas. Tem pessoas aqui que têm impossíveis, tem pessoas aqui que precisam de milagres. Jesus, talvez a África que esses meninos precisam ir é dentro da sua casa está um inferno. Eu quero pedir, Deus, onde essas mãos tocarem hoje na porta da sala da sua casa, se há algum demônio alojado lá, ele vai ter que ir embora em nome de Jesus. Eu estou suplicando em nome de Jesus que Ele venha visitar você. Eu sei que você ouviu muitas palavras difíceis, que tu é burro, que você não vale nada, que você só nasceu para trazer desgraça para a família. Eu estou quebrando toda palavra maldita lançada sobre a tua vida. Eu estou pedindo, quando essa mão tocar a tua cabeça, quando a sua própria mão tocar a tua cabeça, eu estou pedindo que toda palavra que você ouviu de papai e de mamãe, palavras difíceis, elas sejam apagadas instantaneamente da tua mente, em nome de Jesus. Eu estou suplicando, Jesus, nessa noite, para essa grande multidão, como estava em Apocalipse, eu estou suplicando, Jesus, que milagres comecem a acontecer, milagres comecem a acontecer na tua vida, pessoas sejam alcançadas. Oh Jesus, Deus está me falando, o Senhor está me falando, se você tocar hoje na tua carteira de trabalho, já fazem meses que você não consegue arrumar emprego, eu estou pedindo em nome de Jesus, que será destravado
destravado de uma vez por todas, pessoas que já se formaram e não vê perspectiva de futuro. Você parou de sonhar, louco. Você parou de sonhar, sua louca. Eu estou pedindo em nome de Jesus que você volte a sonhar pelo poder do Espírito. Eu estou suplicando que nesta noite, até mesmo antes do Rei dos Reis entrar, eu estou suplicando em nome de Jesus que venha poder de Deus, que venha graça de Deus. E eu estou suplicando em nome de Jesus que você receba a sua cura, que venha uma onda de cura, uma onda de milagres. Nesses 3 dias, toda vez que eu for pregar, eu vou pedir uma onda de cura, uma onda de milagre físico. Eu estou pedindo milagres criativos, eu estou pedindo óleo fresco, ativação profética neste lugar, e que quilômetros e quilômetros de distância, ao redor desse centro pastoral, pessoas sejam atingidas em nome de Jesus. Eu estou pedindo, Jesus, vai lá na tua casa e quebra tudo. Eu estou pedindo, se há algum demônio alojado na tua casa, nós mandamos embora em nome de Jesus, e que você seja batizado para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Fique em pé, bendito, fique em pé, bendita, e aplauda o nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos cantar, meu lindo.